Os membros de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias acreditam no céu e no inferno. Os Mormons, mais precisamente os Santos dos Últimos Dias, membros de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, acreditam sim em céu e inferno. O entendimento dos membros da Igreja sobre o destino da alma humana após a morte baseia-se nos ensinamentos da Bíblia e de outras escrituras reveladas por Deus a seus profetas antigos e modernos. Vamos explicar. Ao falar sobre a vida após a morte com seus discípulos, Jesus ensinou: "Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito: vou preparar-vos lugar." Os santos dos últimos dias acreditam nessa verdade de que a alma continua a viver além desta vida mortal. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo ensinou esse conceito aos Coríntios quando explicou sobre a ressurreição do corpo após a morte. E há corpos celestes e corpos terrestres. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas. Assim também a ressurreição dos mortos. Os santos dos últimos dias concordam com Paulo que na ressurreição, cada um dos filhos de Deus será elevado a um dos 3 níveis ou graus de glória, comparáveis ao sol, à lua e às estrelas. Os membros aprendem mais sobre esses graus de glória por meio de revelações dadas por Deus ao profeta Joseph Smith, o primeiro profeta e presidente de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eles acreditam que cada um desses reinos é um grau de glória e pode ser considerado um tipo de céu. Joseph Smith ensinou que o mais alto grau de glória, ou o mais alto grau do céu, é chamado de reino celestial e é onde Deus e Jesus Cristo habitam. Ele também ensinou sobre os reinos terrestrial e telestial. Até mesmo o menor reino, o reino telestial, é um grau de glória comparável à glória das estrelas distantes. Embora esse grau seja reservado àqueles que viveram com más intenções e com ódio das coisas de Deus, eles, no entanto, recebem um certo nível de glória de um Pai Celestial amoroso e justo. O reino terrestrial, com sua glória mais brilhante, comparável à da lua, é a recompensa daqueles que levaram uma vida honrada e boa, mas que nunca aceitaram completamente o Evangelho de Jesus Cristo. O mais alto grau de glória, o reino celestial, comparável ao esplendor do sol, oferece a recompensa de viver eternamente na presença de Deus e Jesus Cristo. Lá eles podem herdar tudo o que o Pai tem. Somos filhos de Deus, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Vamos falar sobre isso. Após a morte, o que acontece com o corpo? Os santos dos últimos dias acreditam que após a morte, todos os que viveram na terra viverão para sempre, com um corpo físico, aperfeiçoado e ressuscitado. Isso é o que eles querem dizer quando usam o termo imortalidade. É um dom do Salvador Jesus Cristo. Como resultado de seu sacrifício expiatório, sua morte na cruz e sua ressurreição, ele venceu a morte e abriu o caminho para todos os filhos de Deus ressuscitarem. Os membros da Igreja acreditam ainda que, embora todos os filhos de Deus sejam abençoados com a imortalidade, nem todos receberão a vida eterna. E qual a diferença? O que significa a vida eterna? É uma parte importante da fé dos santos dos últimos dias e significa simplesmente habitar onde Deus e Jesus Cristo habitam e viver como eles vivem na mais alta glória do reino celestial. Às vezes também é chamada de exaltação. É a oportunidade de continuar progredindo, de se tornar como Deus e Jesus, e é uma recompensa para a mais alta fidelidade aos mandamentos de Deus. É para os que recebem a misericórdia de Deus devido à sua fé sincera em Cristo e do arrependimento por meio de sua expiação. O céu é a recompensa para as ações desta vida e o amor do Salvador Jesus Cristo por meio de sua expiação misericordiosa. O céu é dividido em 3 graus de glória, preparados por um Pai Celestial amoroso e por seu Filho Jesus Cristo. E o inferno? Os santos dos últimos dias acreditam no inferno? Sim, eles descrevem o inferno de 2 formas. Primeiro, é o local de espera no mundo espiritual pós-mortal, antes da ressurreição, para os espíritos daqueles que foram desobedientes na mortalidade. Para eles, esse inferno é um tipo de prisão, como a mencionada pelo apóstolo Pedro no Novo Testamento. Ele ensinou que Deus criou um modo de o Evangelho de Jesus Cristo ser pregado aos espíritos em prisão. Então, para alguns espíritos, o inferno tem um fim.
Os santos dos últimos dias acreditam que todos os espíritos terão oportunidade de aceitar ou rejeitar o evangelho que lhes será ensinado. Dependendo de sua escolha, receberão nível ou grau de glória correspondente. Eles também se referem a um inferno pós-ressurreição como um reino de vazio absoluto chamado trevas exteriores, um lugar sem glória onde Satanás habita. Esse é reservado para uns poucos que já tiveram um entendimento completo da verdade e um testemunho pessoal do Salvador Jesus Cristo, mas que depois renunciaram a esse testemunho. Apenas as pessoas realmente más vão para o inferno como destino final. O Pai Celestial ama seus filhos e há uma mansão de glória para todos. O plano de felicidade de Deus oferece um caminho para que seus filhos retornem e vivam com Ele. O caminho é o Evangelho de Jesus Cristo. É essa aspiração eterna de estar e ser como o Pai Celestial e seu Filho Jesus Cristo que motiva os santos dos últimos dias a viver com um propósito e progredir, amar sua família e servir na comunidade, e seguir o Salvador de todas as maneiras. A crença dos santos dos últimos dias sobre o céu, o inferno e os graus de glória. Agora você já sabe.